Glória a Deus. A gente fica refém da tecnologia, né? Pode dar mais volume aí para mim, por favor? A gente acaba dependendo, né? Há vários irmãos que adoram ao Senhor à distância e, portanto, dependem, né? Que a transmissão aconteça. Nós estamos tentando argumentar aí com o nosso provedor de internet para melhorar a qualidade, né? Mas a gente depende deles, né? Se cair, caiu. Se cair, a gente vai tentar depois gravar e publicar, né? Não sei se vai ser possível, mas vamos esperar que dê tudo certo, né? Amados, vamos ler a Bíblia, Colossenses 2, versos 16 ao 19. Colossenses 2, 16 ao 19. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Senhor, obrigado por mais esta oportunidade. É muito bom podermos meditar na Tua palavra, é muito bom podermos ler a Bíblia, estudar a Bíblia. E a isso temos nos dedicado. Em meio a tanta confusão religiosa, em meio a tantas pessoas até sinceras, Pai, que estão errando o alvo por falta de conhecimento da Bíblia, são sinceras. Realmente te amam, realmente gostariam, talvez, de estar fazendo certo e acreditam estar certos, mas por falta de conhecimento acabam se desviando da tua palavra. Senhor, que essa igreja seja uma igreja bíblica, como aquela igreja de Bereia, que ia conferir sempre o que Paulo estava pregando para saber se aquilo era daquela maneira mesmo. Que essa seja uma igreja assim, que esteja pautada pela Bíblia, e tão somente pela Bíblia. Senhor, nos ajude em nome de Jesus a compreendermos cada dia mais a tua palavra, para com isso podermos agradar-lhe em tudo. Agora fala conosco nesta hora, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Nós começamos esse bloco aí de escritura, não é? Esse trecho bíblico, e agora Paulo começa a refutar algumas ideologias, algumas linhas de pensamento que são perigosas à igreja, que já naquele tempo eram perigosas e hoje continuam sendo perigosas. Irmãos, há um problema sério na igreja evangélica brasileira, que é a falta de estudar a história da igreja, de estudar quais foram os erros que a igreja cometeu ao longo do tempo, quais foram as heresias que se levantaram ao longo do tempo para tentar derrubar o Evangelho de Cristo ou contaminar o Evangelho de Cristo. E quando a gente não se dedica de verdade a estudar, sabe, a gente vai sendo enganado por qualquer baboseira.
A gente acredita piamente em algo que depois a gente vai olhar na Bíblia e vai ver que aquilo que acreditávamos não está na Escritura. Não está na Bíblia. A gente vai acreditando em doutrinas que foram feitas por homens e não são a doutrina de Cristo. A gente vai substituindo o Cristo da cruz por achismos, por opinião. Sabe? Portanto, a falta de estudar a Bíblia e essas heresias que já se levantaram, entender isso, leva a igreja a cometer os mesmos erros do passado e a piorar ainda mais esses erros, né? Um grande exemplo disso, ali por volta de 1800, né, nesse século XIX, né, surge, na verdade o século XIX é o berço de uma série de heresias. Sabia disso? Foi no século XIX, se eu não estou enganado, salvo engano, que uma determinada jovem, Margaret MacDonald, teve uma visão, uma série de visões. E nessas visões ela dizia que o arrebatamento seria secreto e que a igreja não passaria pela tribulação. Até aquele momento, a igreja entendia perfeitamente, sem sombra de dúvida, a igreja passa pela tribulação conforme Jesus falou. Mas depois dessas visões, John Darby, um homem que acabou se destacando em sua época, ele tinha um dom da escrita, né? Ele escrevia muitos artigos, ele começou a divulgar, né, essas visões, que depois essa ideia vai ser comprada por um outro que também gostava de escrever, que vocês conhecem o nome, né? É o Scofield, que produz, no final do século XIX, ali, a Bíblia com comentários de Scofield, que era, inclusive, a Bíblia de cabeceira de William Branham, né? E esse homem desenvolve, claro, ele não foi o criador, não é? Ele é um dos que apoiam a ideia do dispensacionalismo. E dentro dessa ideia, a ideia de um arrebatamento secreto. Então, quando a gente não entende a história, a gente passa a acreditar naquilo que as pessoas falam para a gente. Quando a gente não lê a Bíblia, a gente passa a engolir aquilo que os outros estão falando para a gente. E uma mentira sendo contada repetidas vezes por muitos anos, ela começa a ser aceita como verdade. Sabe? A mentira vai sendo repetida até virar verdade. É o que muitos, e eu não quero entrar aqui na questão política, pelo amor de Deus, isso aí é cansativo. Mas eu vejo assim de fora, né, nem direita nem esquerda, eu estou olhando de fora e vendo, por exemplo, o quadro, vocês vão lembrar, no cenário político brasileiro, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Estou pegando esse exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Foi um processo, seguiu o rito, né, que manda a Constituição, e tiraram a presidente. Agora, há linhas, não é, que defendem o seu partido, a sua ideologia, e eu não estou aqui para questionar ou defender partido, mas há linhas que dizem assim, não, aquele lá foi um golpe em 2018. O golpe de 2018. Por quê? Eles sabem que se eles repetem isso constantemente, com o passar dos anos, pode ser que essa mentira passe a ser verdade. E as pessoas começam a acreditar. Estão entendendo? Eu acredito que ainda hoje deve ter pessoas que não come manga misturado com leite porque faz mal. Não sei se vocês já ouviram isso, vocês que estão aí pela internet. Quando você era criança, você já ouviu isso? Não pode comer manga
tomar leite, ou se você tomou leite, não pode comer manga. Porque faz mal, vai dar congestão. A mãe falava isso, né? Não pode, vai dar congestão. Quer dizer, aqui no sul tinha muito esse ditado. Não sei aí pro lado do centro do Brasil, norte, nordeste, né? Mas aqui tinha isso. Por quê? Conta-se depois os historiadores que lá no passado, né, alguns senhores das terras davam manga e leite para os escravos. Então, eu estou vendendo como eu comprei, né? Estou repassando a ideia só, né? Não chequei essa informação. Mas então, para que eles não pudessem comer os dois ao mesmo tempo, falou: se você comer os dois, você vai morrer. Porque é veneno. Então você tem que comer ou toma o leite ou come manga. Aí punha medo nos escravos. Para economizar. Isso virou lei. Isso virou algo que foi tido como verdade por muitos anos. É claro, hoje todo mundo vai numa lanchonete e pede: eu quero um suco de manga com leite. Normal, não tem dificuldade nenhuma. Com água, com leite, seja o que for, né? Que já entendeu-se, o conhecimento demonstrou que isso era um tabu, uma ideia infundada. Vocês lembram de alguma ideia assim que surgiu? Laranja com leite. Fazia mal. Não podia comer ovo? Mas isso é forte, viu? Isso aí. O pepino é um alimento forte, isso aí ela tinha razão. O pepino, à noite, principalmente, você tenha cuidado. Pepino, melancia, sabe por quê? Aula de nutrição. A melancia e o pepino, eles têm o organismo tem mais dificuldade para digerir. Então, tem gente que vai ter mais dificuldade para digerir esse alimento, e se você comer à noite, né? Ele pode te dar um mal-estar, não sei se vai matar, mas que pode dar um mal-estarzinho à noite, pode sim. Agora, tinha algumas coisas que era bem ridícula. Ela está com a mãozinha levantada ali. É verdade, olha só. A gente ouvia isso. Você comer a semente da melancia, isso é claro, isso é mais ridículo, era feito para assustar as crianças, né? Vai nascer um pé de melancia na sua barriga, né? São coisas, ditados populares, né? Se engolir o chiclete vai colar as tripas, né? Quem que nunca ouviu isso quando era criança, né? Quem nunca ficou em pânico porque acidentalmente engoliu o chiclete e agora eu vou morrer, né? E depois você vai crescendo, você vai vendo que isso não passava de historinhas de... Bota outra câmera aí, que eu acho que caiu a internet. Deixa a câmera aberta ali. Isso. Irmãos, vai ter que ficar essa câmera mais aberta, porque caiu o sinal aqui. E aí o que acontece? Nós continuamos gravando. A hora que o sinal voltar, ele volta a câmera ali normal, né? Para a gente não perder a pregação, o conteúdo, porque esse conteúdo é muito importante. Então, esses são exemplos que a gente deu de crenças populares que, se você voltar no tempo, há 50 anos atrás, eram tidos como verdade absoluta. Né? Se alguém falasse que era mentira, era tido como louco. Né? Por quê? Porque aquilo se acreditava que era verdade. Mas aí o que aconteceu? O que aconteceu? Foi se estudando mais. Lembra que Jesus fala que conhecereis a verdade e a verdade libertará? A verdade liberta não é só no âmbito espiritual, ela liberta também no natural. A ciência vai evoluindo, e eu vou me aproximar mais de vocês aqui para ficar mais perto da câmera. A ciência vai evoluindo. Voltou lá? Glória. E a gente vai descobrindo que muitas coisas que a gente achava que era verdade já não é mais. Não é? O homem acreditava que a Terra era plana. Agora tem uns malucos aí que estão querendo dizer que a Terra é plana, mesmo com foto, com satélite, com avião.
lá o espaço, filmando do espaço, ainda assim ele fala, não, isso tudo é mentira. Aí também chega a ser um ponto que você tem uma verdade que já foi provada e agora, então, você vai ter um grupo de pessoas que vai dizer, não, eu não acredito nisso. Sempre vai existir isso. Assim é também no plano bíblico. Havia coisas no passado que eram tidas como verdade absoluta, que hoje não fazem sentido nenhum. Por exemplo, ao longo do tempo, foi defendido, né, pela igreja a guarda do domingo. Guarda, como o judeu guardava o sábado, então o cristão deve guardar o domingo, por ser o dia da ressurreição. E muitas outras coisas, não é, que a gente poderia trazer mais para a atualidade. Citei o exemplo aí da doutrina do arrebatamento secreto da MacDonald, né, Margaret MacDonald, e tantas outras que nós poderíamos citar aqui, que são doutrinas de homens. São ideias que foram tidas como verdade, mas que quando você começa a realmente estudar aquilo, você fala, não, isso aqui não é para o dia de hoje, isso aqui não é verdade bíblica, isso aqui não tem nada disso na Bíblia. A gente viu isso no domingo, lembram? A gente falou sobre legalismo. Eu estou contando toda essa história para a gente revisar o assunto do legalismo. Legalismo é porque o tema é misticismo e legalismo. Nós vimos o legalismo semana passada. Nós aprendemos que o legalismo e o misticismo são duas coisas perigosíssimas na igreja. Há outras que a gente vai ver aqui nessa carta aos Colossenses, e Paulo escreve essa carta justamente para refutar essas linhas de pensamento que já estavam nascendo lá na igreja de Colossos. Havia pessoas dizendo que você seria salvo por conta daquilo que você praticava, pelos atos, né, de obedecer à lei, de se abster de alguma coisa, que aí nós vamos entrar depois lá no ascetismo, né, religioso. E Paulo vai refutar isso tudo. Ele vai dizer, não, vocês são salvos pela graça. Na carta aos Efésios, ele reforça isso, ele diz assim, vocês são salvos pela graça mediante a fé. Resumido, a salvação não é pelo que você produz. Você jamais vai produzir, por atos de bondade que você faça, jamais você conseguirá produzir a sua própria salvação. Você não é nada para produzir a sua própria salvação. É somente Cristo. Lembra dos 5 solas, né, da Reforma Protestante? É interessante porque Martinho Lutero, quando se levanta contra o catolicismo, uma das 5 pontos importantes que a gente precisa, não é, lembrar. A gente nunca pode esquecer esses 5 pontos. Somente a Bíblia, somente a Escritura. Somente a Escritura. O cânon está fechado. Não há espaço para um novo livro aqui. Isso está lá em Apocalipse, né? Se alguém acrescentar, Deus fará vir sobre ele as pragas. Se alguém tirar, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Então o cânon está fechado. Não há espaço para um novo livro. Então somente a Escritura. Depois, somente Cristo. Nada mais. Somente a graça. Somente a fé. Somente a Deus dar glória. Você vê que tudo isso aponta para a divindade e não para o homem. Não tem nada aqui que traga o homem no processo. O processo está sempre em Deus. Sim ou não? Essa é a ideia de uma igreja bíblica. A igreja bíblica, ela não está voltada e centralizada no homem, mas em Cristo e sua palavra.
Porque a Bíblia toda ela está centralizada em Cristo. Tudo na Bíblia é sobre Cristo. Desde Gênesis, nós vemos, já logo após a queda, Deus traz a primeira profecia sobre a vinda do Messias, que viria um nascido de mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então, irmãos, tudo é Cristo. Quando nós vamos viver pelo legalismo religioso, nós estamos dizendo assim, olha, não precisava Jesus morrer na cruz. Bastaria você se vestir desse jeito, não toca nisso, não faça isso, não faça aquilo, e você vai ser salvo. Não precisaria Cristo morrer na cruz. Cristo morreu em vão, porque afinal é você que está produzindo sua salvação. Está entendendo o perigo do legalismo? O legalismo é um dos piores venenos. Nós viemos de um sistema legalista que defendia abertamente o legalismo, né? E isso como se fosse algo bom. Não, o legalismo ele tende quase a ser pior que o liberalismo. Que o liberalismo ele já é descarado, ele vai liberar mesmo, ele vai partir para o hedonismo, o prazer a qualquer custo, não é? Então ele se afasta de Cristo mesmo, ele sabe que ele está errado. Agora, o legalismo é aquele fariseu que se sente melhor que os demais porque ele pratica atos que o santificam. Estão entendendo? Se eu puder dar um conselho para você, fuja do legalismo o mais que você puder. Porque isso é um veneno que mata e destrói a igreja. Agora, olha só, eu não estou dizendo que você tem que ir para o liberalismo também, tá? Não. Os dois são perigosos. O centro é a palavra de Deus. Fique com a Bíblia, com o que está na Bíblia, nas Escrituras. Agora, então, eu não vou repregar sobre o legalismo, porque domingo nós fomos aí mais de uma hora, não é, abordando esse assunto, e eu recomendo fortemente que você vá lá e assista a pregação de domingo, não é, a parte 1 desta pregação, misticismo e legalismo. Hoje eu quero falar do misticismo. O que é esse negócio de misticismo? Porque quando a gente fala de misticismo, as pessoas pensam que é só o cidadão lá no terreiro de Umbanda, quem mexe com feitiçaria, não é? Que isso só é misticismo. Não, o conceito de misticismo que eu quero demonstrar para os irmãos e trazer à mente dos irmãos é aquele conceito de que é aquela pessoa que coloca a experiência pessoal acima da Bíblia. Aí eu tive uma visão. E essa visão passa a ser mais importante que a Bíblia. Eu fui numa igreja e alguém me entregou uma profecia. E a profecia passa a ser mais importante que a Bíblia. Mas eu fui numa igreja e tinha revelação. Primeiro que não existe dom de revelação. Sabia disso? Há muitos dons citados aí nas Escrituras. Mas revelação não é dom. Não existe dom de revelação na Bíblia. Procura aí na lista de dons, você vai... Se você achar, você me mostra. Então, essa revelação, né, que é aquela coisa de revelar o CPF, revelar... o Senhor manda eu te dizer, né, e começa a falar as coisas... Isso passa a ter mais importância do que a Bíblia. Há igrejas aí que vivem só disso. Hoje foi profético. Hoje foi o culto de fogo. O que é culto de fogo? O que é profético? É alguém começar a dar as profetadas, as revelações. Vocês não creem nos dons? Cremos. Creio veementemente nos dons do Espírito Santo. Mas eu creio que o dom não está acima do Espírito Santo. Eu creio que os dons não estão acima da Bíblia. Jamais. Todos os dons, eles devem ser filtrados pela palavra de Deus. Estão entendendo?
Se levanta alguém aqui e diz, assim diz o Senhor, vocês não precisam se batizar nas águas, porque isso não é... Assenta, manda se calar, expulsa esse espírito de falsa profecia. Isso é falso, isso não vem de Deus, porque a palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. A Bíblia já está cheia de referências a favor do batismo. Então, se alguém levanta contra, vocês estão entendendo? Estou dando um exemplo. Levantou e falou algo que é contrário à Bíblia e enxota para fora. Falou, ou você se converte ou aqui não é seu lugar. Nós não precisamos de falsos profetas, de falsos mestres, pervertendo a verdade do Evangelho. E não há misericórdia para falso mestre, viu? Uma coisa que a gente tem aprendido na Escritura, quando a gente for estudar lá as cartas às 7 igrejas, a gente vai ver que Deus perdoa, Deus trata com amor até a prostituta, o bêbado, aquele mais depravado pecador. Mas quando ele vai se dirigir a um falso mestre, é porrete, é juízo, é chibata. Não tem misericórdia, não. Sabe por quê? Porque o falso mestre está levando as pessoas para o inferno. Está levando almas a se perderem com seus ensinos. Sabe? Por falta de instrução, por falta de sabedoria, a gente está vendo aí um menino jovem que poderia ser um grande pregador do Evangelho, poderia ser uma bênção nas mãos de Deus, virando chacota na internet. Por falar abobrinha. Por não ter uma teologia sólida, por não ter talvez um pastor sério que o chame e o ensine e diz, ei filho, vamos parar com isso. Não é assim. Mas sabe o que eu fico mais revoltado? Não é até o jovem fazer essas profetadas, essas batatadas por aí. O que eu fico indignado é de ver pastores chamar ele para pregar e ainda pagar 10 mil por uma pregação. Eu falo, onde é que está o discernimento espiritual de um pastor desse, que deveria conhecer a Bíblia? Estragaram o menino. Mataram um dom que... Deus pode ainda restaurar? Eu creio. Deus é poderosíssimo, Ele pode restaurar. Mas estão matando por causa do dinheiro. Estão fazendo mais um mercenário. Sabe? E isso é perigoso. Porque isso é um exemplo de misticismo, viu? A experiência. Eu não sou pastor, eu sou profeta. Então, a Bíblia diz que aquele que profetize segundo a palavra de Deus. Não vem com coisa fora da Bíblia, não. Não, mas é mistério. Só tem um mistério que estava oculto que já foi revelado. A igreja, preste bem atenção nisso. A igreja de Jesus Cristo não está esperando mistério. Tem um mistério só que ela não vai saber até o momento, que é a vinda do Senhor, o dia e a hora. Esse só vai ser revelado quando ele vier mesmo, na hora e no dia que ele aparecer nas nuvens. Então é hoje. Até lá não vai ser revelado. É Jesus que falou. Ele diz, nem o Filho sabe. Só o Pai. Não é eu que estou falando. O pastor... Lê a tua Bíblia, é o que está escrito. Está escrito assim, sim ou não? Sim ou não? Está escrito. É o único mistério. O resto já foi revelado. Não é mistério para a igreja. Paulo diz assim, o que era mistério a nós foi revelado. Que mistério é esse? Cristo em vocês, esperança da glória. Jesus Cristo era esse mistério. E foi revelado quando ele veio. Então, a pregação só mistério. Não. Ei, a pregação deve ser o ensino da palavra de Deus. Quando a igreja estiver realmente sedenta por aprender a palavra, se essa igreja está sedenta por aprender a palavra, essa é uma igreja forte, madura e sadia na fé.
Uma igreja que está querendo só profecias, revelações, né? Mover e sentir calafrio, às vezes sente calorão, né? Aí depende do seu estado, se você está na menopausa ou se está gripado, né? Aí tem uns que sentem um calafrio, tem outros que sentem um calorão. Ei, uma igreja que está sendo movida desse jeito é uma igreja fraca, que pode estar correndo o risco de morrer como igreja. Vamos lá para o texto? O pastor fica falando, vamos para o texto. Pregação expositiva, quem manda é o texto, não eu. Versículo 18 do capítulo 2 de Colossenses. Eu vou ler aqui na NVI, que é uma tradução mais fácil de compreender. Porque às vezes você lê na Almeida, Revista e Corrigida, você lê e não entende nada. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Eu sou fã da Revista e Corrigida. Eu aprendi a ler a Bíblia na Revista e Corrigida, uma das traduções mais tradicionais aqui do Brasil. Eu não estou falando mal dela não, tá? Só que as palavras, né, são mais um português lá do início do século XX. Então, para o nosso português atual, dá uma grande diferença. Às vezes você lê o texto lá, fala, meu Deus, o que esse texto está querendo dizer? Eu não entendo. É um português que forma as frases de uma maneira que eu não estou habituado. Então, por isso que eu habituo, às vezes, ler na nova versão internacional, não é ainda a versão mais atual, mas é uma versão de mais fácil entendimento. Portanto, isso... Perdão. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade. Grifa aí, se essa expressão está na sua Bíblia, eu quero que você grife essa expressão para você não esquecer. Pode riscar aí. Sublinha, né? Falsa humildade e adoração de anjos. São duas coisas que Paulo vai combater aqui nesse verso. Ok? Falsa humildade e adoração de anjos. Então vou repetir o texto. Não permitam que ninguém que tenha prazer ou que goste, não, que sinta atraído pela falsa humildade e adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. O segredo já está no texto. A falsa humildade e adoração de anjos pode fazer você ser impedido de alcançar o prêmio. Então é um veneno perigosíssimo. Se não alcança o prêmio... Que prêmio que é esse, gente? Salvação, a eternidade em Cristo. E se eu posso ser impedido por causa disso, quer dizer que isso pode interferir diretamente na minha salvação. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Visões, mente carnal, orgulho. Você viu aí as palavras? Falsa humildade é o mesmo que orgulho. E Paulo está dizendo, olha, essas pessoas começam a contar suas visões e na verdade a maneira que elas estão contando é por orgulho, é por causa de uma mente carnal. Aquela coisa assim, nossa, fulano é de poder. Começa o culto e já começa a falar língua. Aqui, sabe? Ele é cheio das visões, chega e profetiza. Eu já tive experiência com pessoas assim. É difícil, viu, irmão? E ainda foi bem no começo que nós tínhamos saído da seita. E ainda estávamos aprendendo alguns princípios.
Mas graças a Deus o Espírito Santo tem nos conduzido como igreja, não é? A olhar a Bíblia. E uma irmã manda para mim, eu me emocionei num primeiro momento, né? Ela manda assim uma profecia, pastor, eu estava orando e eu recebi do Senhor uma profecia. E falou lá as palavras, né? Que era o que eu já estava fazendo. Então não era uma profecia, né? Seria uma confirmação daquilo que eu já estava fazendo. Você vai viajar para vários lugares, pregar o evangelho, por causa de uma alma. E depois, é claro, eu fiquei sabendo que ela já sabia, que eu tinha acabado de ir em um lugar atender uma única irmã. Eu falei, amém. Então, você será com uma coluna e não sei o quê. Quer dizer, várias palavras bonitas, né? Eu disse, amém, irmão, eu já faço isso. É o ministério que Deus colocou sobre nós, né, para fazer, até que Ele mande eu parar, eu vou fazendo. Passou um mês, a mesma irmã. De novo, pastor, agora eu entendi a profecia. E eu tenho algo a dizer, que o senhor tem que parar com essas viagens, o senhor tem que ficar só lá em Curitiba, não sei o quê. Falei, irmã, com todo respeito, a irmã precisa buscar a presença de Deus, que esse negócio está estranho. O Deus que me chamou, Ele vai dirigir esse ministério. Ou eu não creio que Deus me chamou. Se Ele precisa mandar recado desse nível de importância e relevância através de um terceiro e não para mim, quer dizer que o que eu estou fazendo de errado, que Ele não pode falar comigo. Segundo, um Deus que muda de opinião, num mês ele tem que me mandar para todo o país, no outro, ele fala, não, mudei de ideia, agora eu não quero mais assim. Ah, não. Eu fico com o que Deus me dirigir. Nunca mais me mandou mensagem. Eu não fui grosso, mas há coisas que você tem que ser claro. É de Deus? Eu creio que Deus pode falar, sim. Eu não sou cessacionista. Apesar de que eu vejo que Deus deixou para nós tudo que nós precisávamos está aqui. O que nós precisamos para a vida cotidiana está aqui na Bíblia. Ele pode mover em algo especial, por uma situação emergencial, sim, ele pode falar quando ele quiser, em momentos específicos, sim. Mas jamais vai ser contra a palavra, e jamais ele vai ficar com esse muda de ideia aí, sabe? Então, o misticismo, ele é um perigo para a igreja, por quê? Porque ele substitui a palavra de Deus. Lembra dos 5 solas? Não é? Por que eu falei para vocês, para a gente citar ele semana passada? Porque o legalismo derruba o solo Christus. O legalismo, ele não crê que é só Cristo. Ele diz, é Cristo e mais as suas obras, né, os seus atos de santificação, não santificação, né, mas atos de, entre aspas, né, pseudo-santidade, né, de tradição legalista. Agora o misticismo, ele derruba o sola escritura. Ele vai contra a Bíblia. Porque ele diz assim, a Bíblia é importante? É, mas a profecia é mais importante que a Bíblia. A Bíblia é importante? É, mas as visões são mais importantes que a Bíblia. Gente, isso é loucura. Nenhuma. Som.
Então, em nenhum momento nós vamos ter a Bíblia como um segundo plano. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém somente a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Amém? O que estava acontecendo aqui, irmãos? Alguns mestres lá na igreja de Colossos estavam ensinando, dizendo que era necessário buscar experiências espirituais superiores, incluindo visitação de anjo. Já viu alguma coisa assim, não? Um anjo me visitou. Sabe o que isso acontece? Isso faz a pessoa sair do patamar normal para um nível elevado. Torna a pessoa especial e não Cristo. Não era assim? O profeta. O que é isso, o profeta? O anjo aparecia para ele. O anjo ia lá no quartinho, né? Todo dia, bater um papo com ele. Revelações de anjos. Não, eu não sabia o que era, mas daí quando o anjo veio no meu quartinho lá, aí ele abriu tudo, aí eu entendi. E aí você vai ler, né, a revelação lá dos 7 selos, ele fala e não diz nada. Mas que revelação é essa que não revelou nada? Sabe, revelou o quê? Coisa que já aconteceu? Sabe, aquela coisa que roda, fica andando em círculos. Revelações, isso não é de agora, gente. Isso começou já lá atrás. Paulo já estava combatendo isso lá. Falei, para com esse negócio de vocês ficar recebendo visitação de anjo aí. Lembra na carta aos Gálatas, como que essa linha de revelação de anjo já existia naquele tempo? Que quando ele está pregando aos Gálatas, ele está dizendo assim, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu desça e anuncie outro evangelho além do que nós já anunciamos, ou seja, a Bíblia, qualquer coisa fora daqui, seja anátema, seja maldição. O anjo desceu, me deu uma revelação fora da Bíblia, maldito anjo, some daqui, volta para o lugar que você veio. Pastor, isso aqui é mistério. Ai, cuidado. Não, eu não tenho que ter cuidado quando a palavra de Deus já me orientou. Ei, toma cuidado é com esses anjos que vão trazer revelação fora da Bíblia. É com ele que você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado para não ferir as Escrituras. Porque lá na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que até Satanás se transforma em anjo de luz. Você acha que o diabo vai aparecer para você todo vermelho, chifrudo, com a capa vermelha ou preta, não é? Falando grosso assim, galera. Você acha que ele vai vir assim? Ei, você está enganado. Ele vai, se ele for se transfigurar para enganar alguém, ele vai aparecer como anjo mesmo. Eu não duvido que William Branham via anjo. Eu não duvido que Joseph Smith via anjo. Eu duvido de quem é esse anjo. Está entendendo? Um esquizofrênico também pode ver anjo. Pode ver diabo, pode ver tudo, né? Eu não duvido que via. Eu duvido é quem é esse anjo. O diabo se transfigura em anjo de luz. Ei, presta atenção. O que você precisa está aqui. Somente na Bíblia. Só isso. Vocês vão ficar só com a Bíblia agora? Exato aí, você acertou em cheio. É isso que a gente precisa. Nada além disso. A falsa humildade que ele vai citar aqui no texto nada mais do que o orgulho disfarçado. É um orgulho, mas é disfarçado de humildade. Apresenta a espiritualidade, mas
essa espiritualidade ela vem junto com uma exaltação própria, né? Exaltando a si mesmo. Você pega os textos de William Branham e ele está ali sutilmente fazendo você chegar à conclusão que ele é superior. Está entendendo? É uma maneira de manipular a atenção humana para fazer você entender que ele é superior. Pega os textos de Joseph Smith, mesma coisa. Parece lindo, humilde, que coisa maravilhosa, que dom. Você começa a olhar, mas olha que dom que ele tem, tá vendo? Você vai chegando à conclusão que ele é superior. E quando você faz isso, você está minimizando Cristo. Você está dizendo, não, nem precisava de Cristo, só o William Branham já resolveu o problema. Não precisava de Cristo, só o Joseph Smith vindo, resolveu o problema. Só a Ellen White vindo, estava resolvido. Só o Charles Russell resolveu tudo. Toda seita tem um guru, né? Aqui no Brasil a gente via assim, nos encontros nacionais, né? Sentava numa cadeira especial, diferenciada, né? E aí, então, era aquela conversa. Não, porque este ministério. Né? Para que isso, gente? É para dizer assim, eu sou diferente. Mas eu não posso dizer claramente, porque senão fica muito na cara. Então eu vou, assim, fazendo você chegar à conclusão que eu sou melhor do que todos os outros. Aí, quando eu pecar, todos os outros vão ter medo de vir falar comigo. Porque eu sou diferente. Como eu ouvi um pastor falar, Deus o livre, você acha que eu chegar corrigir ele, é como pegar numa rede de alta tensão. Mas peraí, o homem não fica doente? O homem não morre como morreu? É um homem como qualquer outro. Pecou? Vai lá e corrige. Mas não, cria-se um patamar diferenciado para quê? Ofusca a glória de Cristo e coloca o refletor no homem. Não há espaço para estrelas no corpo de Cristo. Não há espaço para fama na igreja de Deus. A adoração de anjos é uma idolatria sutil. Ela vai desviar essa glória que só pertence a Cristo. Um anjo genuíno de Deus jamais vai permitir qualquer centralização da adoração nele. Você vai ler lá em Apocalipse, não é? Quando aquele anjo é enviado para mostrar a João as coisas que haveriam de acontecer. Lá no finalzinho, Apocalipse 22, ele diz assim, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de eu ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo. Olha que coisa, gente. João! O negócio é tão sedutor. João viu tudo aquilo, no final, João está ajoelhado na frente do anjo. Olha que coisa, como que é perigoso. Nós estamos falando do apóstolo João, que conheceu Jesus pessoalmente, que teve o vislumbre do Apocalipse. No final de tudo, ele cai de joelho na frente do anjo para adorar. Agora ali estava um anjo de verdade, um anjo de Deus. O que esse anjo faz? O anjo diz, não faça isso. Sou servo de Deus, assim como você e seus irmãos, os profetas. E como aqueles que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Um anjo de Deus jamais vai querer atrair a atenção mais do que Cristo. Pelo contrário, ele está levando as pessoas a Cristo. Amém? Agora eu quero seguir aqui. Eu acho que eu vou deixar isso aqui para amanhã, já deu o tempo, né? Amanhã nós vamos falar sobre as visões. Fechar esse ciclo e fechar o capítulo 2, né? Exato. Amanhã a gente termina o capítulo 2, porque aí na próxima semana nós vamos ter mais instruções práticas aí que são fundamentais para a vida cristã.
Então, apenas reforçando isso, gente, toma cuidado com o misticismo. Tanto o que nós falamos hoje, quanto o que nós vamos falar amanhã, ainda está dentro do misticismo. É a experiência que eu tenho interior, a experiência minha, pessoal, que aí só por isso já seria perigoso, porque a experiência pessoal minha é diferente da sua. É subjetivo. Deus não tem nada subjetivo. A palavra de Deus é objetiva, ela é muito clara. Então a minha experiência pessoal ela passa a valer mais que a Bíblia. Não, o Senhor falou para mim e mandou eu te dizer. Deus me mandou te dizer. Você crê em profecia? Creio. E preciso deixar isso claro. Porque houve alguns momentos na história da igreja, e eu não vejo isso como um constante, mas em alguns momentos, que a gente vai ter profecias. Paulo, quando está indo preso para Roma, ele diz assim, eu sinto que esta viagem vai ser danosa para o navio e para as almas que estarão nele. Aquele Ágabo, não é? Põe o cinto de Pedro, é Pedro ou de Paulo? Paulo, né? E profetiza a prisão dele. O envio de Paulo e Silas no campo missionário, eles estavam em jejum e oração, e o Espírito Santo falou. Mas a gente vai ver que desde o livro de Atos e as cartas de Paulo vão cobrir um período aí de quase 30, 40 anos, 30 e poucos anos. E a gente tem ali, dá para contar nos dedos da mão, quais foram as manifestações proféticas específicas que aconteceram na igreja. Agora, em todo o tempo, nós vamos ver a igreja focada em ensinar as Escrituras. Paulo, quando se converteu, a Bíblia diz que ele ensinava e demonstrava que Jesus era o Cristo. Então, irmãos, a gente colocar as manifestações de dons ou outras manifestações espirituais que são bíblicas, mas se colocar elas como evidência acima da Bíblia, você está colocando o carro na frente dos bois. E os jovens não vão entender balhofas dessa expressão, porque ele não sabe o que é um carro de boi, né? Antigamente os veículos não tinham motor, né? Eram puxados por animais, então você tinha os bois que colocava as juntas de bois, né? Era o par. E aí então se colocava um jugo que unia os dois animais para puxar esse carro de boi, a depender do peso que você coloca no carro de boi e a quantidade de bois que você ia puxar. Por isso as juntas de boi, né? Uma junta é 2 bois, né? 2 juntas, 4 bois, assim sucessivamente. Era o animal que puxava. Então, quando você inverte as coisas, é como se você botasse o boi lá atrás para empurrar o carro. Quer dizer, o carro está na frente do boi. Não vai funcionar, não vai sair do lugar. Então, é inverter esta ordem, né? A palavra vai na frente. A palavra é a prioridade, o estudo bíblico, a pregação expositiva da palavra de Deus é a prioridade. Os dons, os sinais, as manifestações vão acontecer esporadicamente, de acordo com a necessidade da igreja, mas elas não são a prioridade da igreja. A prioridade é a obediência à palavra. Amém? Entender a palavra, obedecer para buscar agradar a Deus. Querido Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem nos ajudado. Tem falado conosco e pedimos que o Senhor continue nos ensinando através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.